Quem pela paixão, né, não deseja, luta e morre. A paixão desenfreada, lutar contra tudo e contra todos, né, para ficar com a pessoa com quem se ama, até que a morte os separe. Esse é sempre o lema do amor. Porque até que a morte nos separe. Isso está em todos, né, nos meandros da literatura mundial, né? A relação entre o amor e o ódio e a morte, como a morte transita nesses universos. O amor ele é um sentimento, a paixão eu digo, né? Um sentimento passivo totalmente idealizado que transita no mundo romântico, né? A transição entre Ares e Afrodite, né? Ares, Afrodite e Hades, né? Em que um se entrelaça um no outro e que a morte separa até mesmo ambos. O amor, principalmente o amor dos jovens, né, fazem idealizar que o amor, para ser verdadeiro, ele tem que ser intenso, tem que ter ciúme, um certo drama novelesco até mesmo com a morte. O que é totalmente passional. Por isso que a palavra passional tem a mesma raiz da palavra paixão, aquilo que é doente, né? Aquilo que destrói pouco a pouco. Quando nos apaixonamos pela ideia que temos da pessoa. O sentimento que temos dela é tão prazeroso que atribuímos o sentimento que é nosso a essa pessoa que nos apaixonamos. Daí temos o conceito de paixão. E esse sentimento, ele é tão arrebatador que você pensa na sensação que você sente da pessoa como aquela pessoa que produzisse essa sensação, mas essa sensação é você que produz acerca dessa pessoa. Esse sentimento, né, ele se personifica muito com Afrodite, né, pois a sua imagem e seus encantos são tão arrebatadores daquele que, quando se aproxima dela, se vicia. Então, quando nos apaixonamos, o ser amado se torna a nossa própria Afrodite, porque nos encanta, né, nos paralisa, nos ludibria com a sua princesa, com a sua beleza. O apaixonado, ele é um viciado. A mente do viciado luta contra aquilo com o que é certo acerca do que aquilo que o seu coração deseja. A razão vai lutando contra as passionalidades do coração. Por isso que a guerra ela é uma paixão e a paixão é uma guerra. O seduzido sempre perde para os desejos do seu coração. Então, o apaixonado sempre tem uma guerra totalmente perdida. A pulsão de morte para o apaixonado, né, após perder a sua paixão, é de uma natureza totalmente melancólica. O seu inferno se torna totalmente lúgubre, né, e insólito. Interessante que a pessoa que quando perde o seu amor, ela anda em cantos, isolado, se torna meio perdido, né? O seu mundo se torna muito insólito, caótico, insosso, até mesmo gótico, vamos dizer assim, no termo popular. Então, o apaixonado, quando ele perde sua amada, a sua vida ela perde totalmente o gosto, né, que tinha outrora. E a vida, né, se torna totalmente sem propósito. O conceito de morte, o interessante disso, né, verificando que o conceito de morte na leitura grega é totalmente diferente da literatura cristã, né? O reino de morte é um lugar totalmente insólido, que quando uma pessoa perde a sua paixão, a sua vida não vira um inferno, né? Mas o inferno se torna parte da sua vida. O inferno de perder, né, aquela pessoa amada, aquela pessoa que você tanto desejou. As pessoas, por mais maduras que demonstram ser, sempre procuram um sentimento mais ligado à excitação do que algo duradouro. As pessoas preferem mais o desejo, o ímpeto da paixão do que construir um relacionamento, né, baseado pelo amor. As pessoas se interessam muito mais pelo erótico do que pelo instável, né?
E é uma relação muito mais passiva, muito mais agressiva. Tem uma frase de Joseph Campbell até mesmo que diz, né, que as pessoas na verdade não procuram o sentido da vida, mas as pessoas procuram, né, a necessidade de se manterem vivas, né? E esse sentimento de vida, né, quando retirado, se torna mais uma espécie de uma melancolia totalmente exacerbada, né? E nos joga, né, principalmente para os cantos separados do mundo. Parece que aquele conceito de alma gêmea, né, que nossa cultura acredita, quando a pessoa se pega daquela pessoa, aquela pessoa perde uma parte de si e se torna melancólica, como se a outra, o ser apaixonado, fosse parte dela mesma, né? Se dentro da paixão há a guerra e se dentro da guerra é a paixão, verificamos, né, que os apaixonados têm o mesmo propósito. Nada os desanima, nada os separa, nem mesmo os deuses, né, que vimos, por exemplo, nesse conto grego, né, em que havia uma divindade que havia 2 cabeças, 4 pernas e 4 braços, né? Então elas desafiaram, que eram considerados titãs, desafiaram Zeus. E Zeus, ficando indignado com a paixão desse ser, os separou, né, jogando cada um para um canto da terra. Então cada um, né, deles se tornaram perdidos e tentando se encontrar através das paixões, dos sentimentos que ligam uma pessoa a outra, até que quando se encontra aquela pessoa que acredita ser parte sua e você ser parte dela, os dois se tornam um e ambos se consideram invulneráveis. Então Zeus, ele lançou, né, na mitologia grega, essa maldição de se separar 2 pessoas unidas. Porque quando 2 pessoas se unem, 2 pessoas apaixonadas entre elas, ou até mesmo em um propósito, nenhum Deus pode combater. Somente quando as mesmas tentam ascender os altos céus e até que o Deus, né, no caso Zeus, as separasse. O interessante é que verificando, né, esse mito, verificamos que o amor romântico, né, vamos dizer assim, tem essa característica andrógena, por esse aspecto, porque por querer encontrar a outra metade, a sua alma gêmea faz com que a pessoa procure-a desenfreadamente, né? E a mesma se perde pelo seu mesmo desejo que tem pela pessoa desejada. Então, visto que há pessoas que se amam toda hora, se apaixonam toda hora, brigam toda hora, se separam toda hora, se unem toda hora mediante a passionalidade, né? Em que esse sentimento que as pessoas consideram como amor e que não é, que é apenas um desejo da própria alma de querer se completar. É o problema do desejo. O desejo não se luta contra o desejo. E até mesmo quando o desejo se completa dentro do seu próprio desejo, ele se fragmenta, porque tudo é uma característica totalmente passional dentro da cultura grega, né? E isso verificamos mesmo até nas literaturas de hoje, que remete esse mesmo estado de espírito. Então, o amor, ele tem uma característica muito contrária. O amor, ele costura, né? É aquela palavra de coser, né? O amor costura. A paixão, como ela é desenfreada, a pessoa pela sua própria paixão, né, pelo seu próprio ciúme, pelo seu próprio zelo, a pessoa perde aquela pessoa que amou. Então se torna totalmente separada. Porque a paixão, né, como ela é intrincada de ciúme, ela tem uma característica de usurpar o desejo do outro para que o desejo do outro seja só dela. Por isso que na literatura grega uma pessoa que constantemente vive apaixonada é uma pessoa melancólica.